Fala, rapaziada. Voltei, queridos alunos e alunas. Vamos dar sequência? Vamos terminar logo esse materialzinho? Vamos lá? Aqui, galera. Em relação àquilo que eu estava explicando na aula passada, né, no material passado, então eu tenho o seguinte, eu tenho agora os encontros consonantais, né? Então eu já tive os encontros vocálicos, que é o encontro de vogal e semivogal e vice-versa. Agora eu tenho o encontro de consoantes. Então, eu tenho o seguinte, tá vendo que eu coloquei ali? Consoante mais LOR? Então, é o seguinte, BL, BR, CL, CR, DR, esses caras, eles nunca vão se separar. É o que a gente chama de encontro consonantal perfeito. Mas calma, o concurso em geral não costuma cobrar esse nome, perfeito ou imperfeito. É só para você saber. Perfeito, porque vão ficar na mesma sílaba. Imperfeito, porque eles vão ficar em sílabas diferentes. Mas não muda nada no conceito. É encontro de consoantes. Tudo bem? Então, aqui, eu tenho a palavra bruxa. Tá vendo? Eu tenho aqui o encontro de consoantes. Ó. BR. Veja, é perfeito, porque se eu separar, elas vão ficar ali juntas, na mesma sílaba. Aqui, pluma, ó, PL, tá vendo? Agora, artista, você vai notar que eu tenho RT, ST, tá vendo? Eu tenho dois encontros consonantais. Mas se você for fazer separação silábica, você vai observar que vão ficar em sílabas diferentes, mas isso não altera em nada. É o encontro consonantal, só que imperfeito. Beleza, ó, fiz a marcação. Ó. Aqui, fiz a marcação. Na palavra estatística, eu tenho de novo. Ó. ST, ST. Ó. Aqui. Encontro consonantal. Se você fizer a separação silábica, vai ficar estatística. Vão ficar em sílabas diferentes, ó. Aqui. Mas isso não altera em nada, tudo bem? Agora, só toma cuidado com um detalhe. Isso aqui realmente dá medo porque é visual. Se você olhar para a palavra bomba, você vai falar assim, pô, professor, eu tenho um encontro consonantal ali. Parece, não parece? Porque você está vendo ali o M e o B, você vai falar, caramba, tem. Só que observa o seguinte, uma coisa vai puxando a outra. A gente acabou de estudar dígrafo, não é? Ou seja, você sabe que o OM são o quê? Dígrafo vocálico. Por esse motivo, que aqui, ó, você não tem encontro consonantal. Beleza? Vou fazer a repreensão fonética. Ó. Aqui. Fiz a representação fonética para você observar. Tá vendo? O M some, ó. As letras OM se transformam num único som. Tá vendo? Então aqui eu não tenho dígrafo, eu não tenho encontro consonantal. Beleza? Só toma cuidado. Ó. Então eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Não há encontro consonantal. Ó. Ó, não há encontro consonantal. Tudo bem, rapaziada? Fácil. Zero mistério, né? Tranquilo. Agora vou para um ponto que às vezes aparece em prova, certo? Que é o número de letras, número de fonemas. Também não costuma ter tanto mistério. Eu coloquei essa fórmula, mas eu vou te explicar também do outro jeito. Aí você escolhe a forma que te dá mais segurança. Por exemplo, o número de fonemas, ele vai ser o quê? Ele é o número de letras menos o número de dígrafos, certo? Então veja que uma matéria está puxando a outra. Só toma cuidado com um detalhe. A letra H não representa fonema, beleza? A letra X pode representar dois sons. Então veja, você vai ter uma letra representando dois sons. É o que você chama de dífono, dois sons, certo? Pô, professor, mas espera aí. Pô, me enrolei agora. Calma. Dígrafo, duas letras representando um único som. Dífono, uma letra representando dois sons, certo? Então, vou começar a aplicação. Preste atenção. Olha para mim.
Pedido. Você vai contar o número de letras naturalmente, cada elemento. Como eu fiz lá no início da aula de fonologia, lembra? Que eu coloquei as letras e eu coloquei os fonemas dentro das barras. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Aqui. Número de letras, normal. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Aí você vai observar. Pô, eu tenho algum dígrafo? Não. Tem algum dífono? Também não. Então não muda nada. 6 letras e 6 fonemas. Beleza? Ótimo. Agora presta atenção. Vou fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Agora você vai puxar a matéria que eu já dei. Ó, quantos dígrafos eu tenho ali? Eu tenho 2 dígrafos. GU, observe, a letra U não é pronunciada. Então, ó. E tem o RR. Então, se eu tenho 6 letras menos 2 dígrafos, então eu tenho 4 fonemas. Pô, professor, mas e se eu não quiser fazer assim? Não tem problema. Você contou o número de letras. Você sabe que o dígrafo, ele vai contar um só, né? Porque são 2 letras representando um único som. Então você vai fazer, ó. 1, 2, 3, 4. O resultado é o mesmo. Você vai observar ali e vai fazer da maneira que te der mais segurança, tá? Agora, preste atenção numa parada. Se você olhar rápido para cá, o que pode acontecer? Você pode pensar que na palavra amor existe um dígrafo vocálico. Ah, porque eu tenho o AM. Mas cuidado, porque se você separar a sílaba, você vai observar que as letras A e M não ficam na mesma sílaba. Ou seja, você não tem um dígrafo. Então vai ficar, ó, amor. Então você faz normal, ó. 1, 2, 3, 4. 4 letras. Não tem o dígrafo, não tem o dífono, 4 letras e 4 fonemas. Agora, olha a diferença daqui para cá. Veja que se você fizer a separação silábica, fica assim, ó. Ó, ambu, lância. Tá vendo? Ó, AM, AN. Agora eu tenho o dígrafo. Então aí vai trabalhar o cara. Número de letras, normalmente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras. Quantos dígrafos? Aqui, ó. 1, 2. Então, 10 letras menos 2 dígrafos, eu tenho 8 fonemas. Certo? Aqui. Amigo, tome cuidado aqui. Você só vai errar este exemplo ou palavra similar se você errar a pronúncia. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes no dia a dia a gente ouve o pessoal falando, fulano usa tóxico. Se você fizer essa pronúncia, acabou. Porque você vai achar o mesmo número de letras e fonemas. Mas se você se lembrar de que é tóxico, você vai observar, ó, tóxico, táxi. Você vai observar que esse X vai fazer 2 sons. Aqui, ó, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó, a letra X, fazendo 2 sons, ó. Viu? E aí o número de letras você vai fazer naturalmente, como eu já expliquei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Tá vendo? Mas a letra X, ó, vai representando 2 sons. Então você tem 6 letras e 7 fonemas, ó. Certo? Quando você tem um dífono, você aumenta 1. Beleza? Tem um detalhe que eu não coloquei aqui. Vou colocar agora para vocês notarem. Olha só. Tem aqui a palavra, por exemplo, a palavra hora. Tá vendo? Coloquei ele agora, ó.
o número de letras. Ó, 1, 2, 3, 4. Ó, 4 letras. Mas aí eu tenho a letra H. Ó. Veja que se você fizer foneticamente, fica assim. Ó. Viu? Por este motivo que a letra H não conta como fonema. Então você tem 4 letras e 3 fonemas. Certo? E por aí vai. Hora, hino, horário e por aí vai. Tudo bem? Zero mistério. É só tomar cuidado e fazer exercício sobre isso. Tá? Agora, vou avançar. Vou pegar a reta para o final. Separação silábica. O primeiro ponto é quanto ao número de sílabas, né? Aí eu não lembro, eu vou comentar, lógico, porque eu não sei se você se lembra dessa teoria. Então, quanto ao número de sílabas, as palavras classificam-se em monossílabo, dissílabo, trissílabo ou polissílabo, certo? Então, mono, ó, mono, uma sílaba. Di, 2 sílabas. Tri, 3. Aqui, ó, polissílabo, ó, poli, 4 ou mais sílabas. Observe uma parada, eu já falei isso lá no início. O número de sílabas é igual ao número de vogais. Se você tem uma vogal, você tem uma sílaba. Se você tem 10 vogais, você tem 10 sílabas. Beleza? É só isso. Então, aqui, sol, eu tenho apenas uma vogal. Eu tenho apenas uma sílaba. Então, ó, o cara é mono, monossílabo. Agora aqui tem que saber separar. Ó, lua, lua. Eu tenho um hiato, ó. Eu tenho 2 vogais, eu tenho 2 sílabas. Aqui, ó. Se eu tenho 2 sílabas, eu tenho 2 vogais, eu tenho dissílabo. Ó, piolho. Eu tenho 3 vogais, ó. Se eu tenho 3 vogais, eu tenho 3 sílabas, ó. Trissílabo. Ó, de baixo. Triângulo. Ó. 4 vogais. Se eu tenho 4 vogais, eu tenho 4 sílabas. Logo, eu tenho poli. Ó, polissílabo. Tranquilo, zero mistério. Tudo bem? Agora, eu vou partir para a aplicação da separação silábica. Preste atenção, porque aqui é praticamente uma revisão de ditongo, tritongo, hiato, dígrafo, encontro consonantal, agora é geral. Então tá o seguinte, por exemplo, você já viu na aula passada que o ditongo não se separa, beleza. O tritongo também não, mas o hiato se separa, então você já liga o alerta. Você sabe que NH, CH, LH não se separam, assim como Q e GU, beleza. Mas você sabe que, por exemplo, idênticos, né? RR, SS, sempre um para cada lado. Ou quando você tem dígrafos normais, do tipo lá SC, XC, você vai fazer a separação normalmente. Você vai aplicar tudo isso aqui. Claro, vai ter uma palavra ou outra que vai te deixar em dúvida, mas você fica, eu também fico, todo mundo fica. Não tem jeito. As palavras são infinitas. Mas, por exemplo, vou começar aqui. Você vai notar que na palavra carrossel, né, eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho 3 vogais, ó. Vogal, vogal e vogal. Eu sei que eu tenho 3 sílabas. Só preste atenção na hora de cortar. Eu tenho iguais, ó. Sempre que você tem iguais, ó, fica um para cada lado, aqui, ó. Então fica carrossel. Beleza? Aqui embaixo, eu tenho, ó, iguais, ó, a mesma coisa, ó. Álcool. Separa, ó. É o hiato. NH, amigo, pelo amor de Deus, não vai separar essa coisa aqui. Pô, senão eu vou te ofender, cara. Não quero fazer isso. Estou contido aqui.
Ó, NH, CH, LH, você nunca vai separar. Ó, benção, paroxítona terminada em ditongo, ó, não separa. Aqui o tritongo, ó. Uruguai, ó, tritongo nunca separa, tá vendo? Apartamento, aqui, olha quanta vogal eu tenho, ó. Eu tenho 5 vogais, eu tenho 5 sílabas. Ó, cair, ó, hiato, ó. Vogal para um lado, vogal para o outro, certo? Até aqui, sem mistério nenhum, acho que vocês estão acostumados a fazer isso. Agora presta atenção numa parada. Como eu falei, em cada sílaba você só pode ter uma vogal. Por que eu toda hora bato nessa tecla? Observem que eu tenho a presença de um P mudo aqui, ó. Tá vendo? Observe que aqui eu só tenho uma vogal, ó. Ou seja, você nunca pode fazer esse tipo de coisa, ó. Porque você não pode ter uma sílaba sem a presença de uma vogal. É inadmissível, não pode. Então, perfeito, ó. Então, na hora de separar, essas duas consoantes vão ficar aqui, ó, junto com a vogal, ó. Então, ó, psicológico, tá vendo? Separei. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um C mudo, tá vendo? Quando você for separar, esse C mudo, ele precisa ficar aqui, ó, junto com a vogal. Então, ó, técnico. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Ó, eu tenho consoantes mudas e tenho uma consoante muda. Sempre junto com a vogal, ó. Então, ó, perspectiva. Beleza? Aqui, estes dois exemplos, vocês precisam ter muita atenção. Eles costumam aparecer aqui na parte de separação, costumam aparecer na parte de sílaba tônica, né? Que vai estar na próxima matéria, na parte de acentuação gráfica, e também nas regras de acentuação, porque se você capar, já era. Você vai empregar a regra e você vai errar. Por exemplo, no dia a dia, como que as pessoas costumam fazer? Gratuito. Esse I, ó, gratuito. Tá vendo? Você faria isso se houvesse um acento aqui, ó, que aí eu teria a tal da regra dos hiatos. Mas você vai observar que este acento aqui ele não existe. Ou seja, a separação é assim, ó. Gratuito. É desse jeito. Cuidado. A mesma coisa aqui. No dia a dia, como nós fazemos? Ruim. Ou seja, você teria uma sílaba só. Só que essa pronúncia está errada. Como você tem que fazer? Ruim. Veja que a sílaba tônica cai aqui, ó. Eu tenho 2 sílabas, ó. Ruim. Então, ó, eu tenho aqui o tal do hiato. Tudo bem? E aqui na última, zero mistério. Prateleira. Ó, eu tenho um ditongo. Ó. Se eu tenho um ditongo, eu não separo. Tudo bem? No mais, aí é aquilo. Como eu sempre brinco em sala de aula, você vai ter que falar sozinho, você vai acertar, vai errar, mas o importante, você tem que fazer. Você só vai acertar se você errar. Beleza? Tá? Agora aqui, eu estou caminhando para o último ponto da matéria, para fechar separação, fonologia. Presta atenção, porque acho que é a parte mais sutil do conteúdo. O que acontece? Resumindo, a teoria é a seguinte. Regra dos prefixos. Para quem não lembra, o prefixo é aquele elemento que eu coloco antes da palavra, né? Veja que eu tenho a palavra oficial e eu tenho sub. Sub é um prefixo. O que diz a regra? É assim. Se você tem um prefixo, né? O prefixo termina em consoante. Consoante B, no caso ali. A palavra oficial, ela se inicia por uma vogal. Quando acontece esse tipo de coisa, o que você vai ter que fazer? Quando você fizer a separação silábica, esta consoante ela vai formar uma sílaba com a vogal. Pô, professor, não entendi legal não. Espera aí, vou fazer aqui no quadro então.
Ó, vou fazer aqui no quadro, ó. Presta atenção, aqui, ó. Ó, consoante, vogal. Tá vendo? Este camarada aqui, ó, vai formar uma sílaba com a vogal, ó. Caraca, professor, então... Pô, então a separação vai ficar suboficial? Pior que é, cara. É desse jeito. Estranho, né? Porque a gente cresce falando suboficial e agora você... Caraca, como assim? É isso aí. Então, ó, vou separar, ó. Suboficial. Diferentemente da primeira, a segunda não vai se repetir. Aqui. Porque eu tenho submarino. Tá vendo? Consoante, consoante. Como eu tenho duas consoantes, não vai acontecer nada. Normal, uma para cada lado. Ó. Então vai ficar, ó, submarino. Beleza? Agora aqui, ó. Eu tenho a palavra feliz e tenho o prefixo in aqui. Vou separar aqui para você enxergar, ó. Consoante, consoante. Então, na hora de fazer a separação, um para cada lado. Aqui. Agora, olha a diferença. Ó, inapto. Consoante, vogal. Tá vendo? Então, na hora de você fazer a separação, não pode se esquecer. Se eu tenho consoante e vogal, ó, então, ó, elas vão ficar na mesma sílaba. Então, na hora de separar, vai ficar, ó, inapto. Tá vendo? É desse jeito. Você tem que colocar isso em prática. É treino, você vai fazer exercício, vai acertar, vai errar, mas você vai aprender. De qualquer maneira, a aula está aqui, está tudo explicadinho. Você pode ver e rever toda vez que der saudade. Tudo bem? Beleza, rapaziada? Então, fechei aqui. Espero que vocês gostem do conteúdo apresentado. Espero que tenha conseguido ajudar a cada um de vocês, tá? Então, bom estudo e vamos nessa. Até qualquer hora. Valeu, gente. Abraço.